As montanhas de Judá guardam segredos que só o vento conhece. Entre rochas ásperas, cavernas escuras e vales silenciosos, uma história se desenrolou. Uma história de ciúme, coragem, honra e propósito divino. O cenário se abre com Saul, o primeiro rei de Israel. Ele é um homem que já sentiu a mão de Deus guiá-lo, mas agora o que ele sente é o peso da rejeição. Sua coroa ainda brilha, mas seu coração escurece. A mesma glória que um dia o sustentou, agora o consome de dentro para fora. Ele começa a ouvir rumores. Há um jovem, um pastor, que toca harpa e faz demônios fugirem. Esse jovem era Davi. Davi não era um soldado. Ele não tinha uma espada polida, nem uma armadura reluzente. O que ele tinha eram mãos calejadas, um cajado de pastor e uma fé que parecia inabalável. Mas o Deus de Israel viu nele algo que ninguém mais via. E quando o profeta Samuel derramou o óleo sobre sua cabeça, o invisível se tornou visível. O futuro rei de Israel havia sido escolhido, não pelos homens, não por mérito próprio, mas por um propósito maior. Só havia um problema. O trono ainda tinha um dono. E Saul sentiu seu reinado escapar como areia entre os dedos. A partir daí, a história muda de tom. A música suave da harpa que antes acalmava o espírito atormentado de Saul, agora soa como uma ameaça. O olhar de gratidão do rei se transforma em um olhar de fúria. E então, um dia, a lança voa. Davi se desvia por um triz. A parede treme. O coração dispara. E a perseguição começa. Davi foge pelas colinas, se esconde entre rochedos, dorme no chão frio das cavernas. E mesmo assim, em meio ao abandono e à perseguição, ele não perde a esperança. Ele sabia que Deus o havia escolhido, mas também entendeu que Deus não iria acelerar o processo. Porque entre a unção e o reinado, existe um espaço chamado processo. E ninguém entende isso melhor do que Davi. Enquanto isso, Saul se torna refém de si mesmo. Sua inveja cresce a cada dia. Seu medo se transforma em paranoia. Seus soldados marcham pelas madrugadas, vasculham trilhas e exploram cada caverna. Eles têm uma ordem clara e direta: encontrem Davi. E então, chegamos ao clímax da história, a caverna de En-Gedi. Saul, cansado da perseguição, entra justamente nessa caverna para descansar, sem saber que, nas sombras, silencioso como o vento, Davi está escondido com seus guerreiros. Um de seus homens sussurra: Davi, é agora. Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Levanta-te, acaba com isso de uma vez por todas. Davi respira fundo. Ele olha para suas próprias mãos, depois para Saul, o homem que o persegue, o homem que quer sua morte. O homem que naquele momento dorme diante dele, completamente indefeso. Mas Davi faz o impossível. Ele se aproxima, não para tirar a vida de Saul, mas para cortar apenas a ponta de seu manto. Por quê? Porque ele entendeu que a unção não se conquista derrubando alguém, se conquista honrando o processo estabelecido por Deus. Davi recua para o fundo da caverna, seu coração tremendo. Quando Saul acorda e sai, Davi aparece à distância e grita: Meu senhor, o rei, eu poderia ter tirado a sua vida hoje, mas não o fiz. Eu não tocarei naquele que o próprio Deus ungiu. Um silêncio profundo cai sobre o vale. Por um instante, o coração endurecido de Saul se quebra e ele chora. Naquele momento, Davi nos ensina uma lição poderosa. A grandeza de um rei pode estar na força, mas a grandeza de um ungido está no caráter. A caverna, que poderia ter sido o palco da vingança, se tornou o altar da honra. E o propósito de Deus seguiu seu curso. Porque quando Deus escolhe alguém, nem a lança de um rei, nem a caverna mais escura, nem o processo mais doloroso podem impedir a promessa de se cumprir. Se essa história tocou você, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais mensagens como esta. Obrigado por assistir.